Olá pessoal, meu nome é Gustavo Henrique. Estarei falando um pouco sobre a matéria de metodologia científica, no qual estarei abordando os seguintes tópicos: análise, planejamento e execução de uma pesquisa científica acadêmica. De princípio, irei estar explicando o que é uma pesquisa acadêmica. Ela é realizada na academia, ou seja, em uma instituição de ensino superior, sendo ela conduzida por pesquisadores, que geralmente são os professores universitários, ou por pesquisadores independentes. Este tipo de pesquisa visa o conhecimento para determinada disciplina que o acadêmico esteja estudando, ou seja, ela tem a finalidade de estar ajudando em uma elaboração de um TCC ou de algo científico. Próximo tópico será o análise. Antes de qualquer outra que seja iniciativa, deve-se ficar a par do assunto, buscando então comentários, opiniões, bons argumentos, etc. Ou seja, é bom sempre se ter uma bagagem para poder assim depois poder estar explicando a história. Para isso, deve-se ter uma boa análise, para posteriormente poder vir a elaborar um bom texto científico, para que seja um texto bem cientificamente dizendo complexo. O mais importante que é necessário ter nessas análises é obter como meio a se analisar fontes seguras e confiáveis, senão será o mesmo que acreditar em uma história na qual não existe nenhum fundamento concreto, ou seria como acreditar em uma história que é mentira. Por isso, eu indico que não seja o caso de, por últimas das opções, pesquisar no Wikipedia, porque o Wikipedia é um site de fonte aberta, onde qualquer autor pode ir lá e editar qualquer um dos conceitos lá escritos. Então, por mim, não é uma fonte confiável. Outro meio de saber se uma fonte é confiável ou não é por meio de ver se ela tem muitas visualizações, comentários, se são comentários a par do assunto, entre outros. Existem vários sites que, para ganhar Ibope, mencionam por muitas das vezes notícias não seguras. Para isso, é preciso sempre estar atento nas fontes nas quais pesquisa. Uma dica que foi na qual eu acabei de dizer: buscar sempre, quando for analisar algo em sites, visitar os sites mais conhecidos, que tem as pessoas debatendo sobre o assunto, que possui também uma certa clareza para fácil entendimento do assunto em si, que não fica abordando vários assuntos, que seja um site que aborde em específico o assunto que queira chegar. Planejamento. Após tirar as análises do tema com suas diversas fontes, seja elas seguras ou não, começa aí o desenvolvimento a partir do planejamento tirado através das análises feitas. Ou seja, depois de tudo que você analisou, você estará organizando para assim estar elaborando o seu texto. Deve ser assim, como o próprio nome diz, metodologia, que é o estudo dos métodos. Durante os estudos é necessário abordar as principais regras para dirigir uma investigação da verdade, para alcançar um fim determinado. Ou seja, deveremos seguir todo o algoritmo para chegar a uma conclusão bem determinada, que é a que precisamos chegar. Bom, após planejar, seguir todos os seus tópicos de acordo, analisar bem, ver se realmente é uma fonte segura, chegamos na parte da execução, que devemos sempre pôr em evidência o nosso método apresentado, colocando outros assuntos à par, mas não se esquecer que o nosso assunto deverá sempre ser o foco do texto. Ou seja, a gente pode estar falando sobre as referências bibliográficas que achamos, sobre os análises pesquisados, entre outros. Porém, o nosso assunto tem que ser o foco do texto, para assim ser um texto bem elaborado. E não se pode esquecer também das referências bibliográficas, que devem permanecer no texto. Elementos essenciais: deve-se ter autores, títulos, subtítulos se houver, edição, local, editora e data de publicação. Elementos complementares que vêm à parte, que pode ser ou não implementado, é a indicação de outros tipos de responsabilidade, tradução, revisor, entre outros, página e ou volumes, série ou coleção, entre outros. Um exemplo de uma referência bibliográfica foi na qual eu acabei de mencionar aqui embaixo, que
Nela traz o autor, que o nome dele é abreviado, somente sobrenome que é escrito totalmente. Tem o título, o subtítulo não existe, a edição existe, que é a mania de bater, a punição corporal doméstica de crianças e adolescentes no Brasil, local São Paulo, a editora é Iglu e a data da publicação é 2001, e mais específico dizendo onde que está a parte pegada do livro em si. A pessoa pegou e colocou a página para se facilitar a localização da pessoa quando for ver se é uma fonte realmente existente, não imaginária. E por fim, como se não se pode deixar, como mencionei anteriormente, as referências bibliográficas que devem existir, aqui algumas referências bibliográficas de onde eu busquei alguns tópicos para assim estar elaborando melhor os meus slides. Bom, como todas as minhas referências bibliográficas foram da internet, deve-se somente buscar pelo HTTP, que é o link. Porém, varia de acordo com cada tipo de referência. Se fosse um livro, é igual mencionado anteriormente. Para não ficar em dúvida com como deve ser, eu aconselho entrar no site da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que sempre vem atualizando suas normas e técnicas para assim melhor elaboração do texto científico em si. E assim eu termino minha aula.